Olá, tudo bem com você? Hoje o Escolher Profissão vai falar sobre administração de empresas. Uma profissão muito abrangente, ela é uma das profissões que tem mais alunos inscritos, mais matriculados no Brasil, são cerca de 800 mil, os dados são de 2014, e eu convidei o professor Estevão Garcia. Como vai, professor? Tudo bem? Bom dia, tudo bem, Jeremias? Tudo ótimo. Vamos falar de administração? Sim. Você está na área há quanto tempo? Há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Isso. O Estevão Garcia é do IBTA, é isso? Correto. Tá bom. E você lá faz uma coordenação da graduação, é isso? Isso. Eu coordeno o curso de administração de empresas e, além, outros cursos na área de gestão. Legal. Professor, vamos falar sobre a administração, começando por uma pergunta que é o seguinte: o que é preciso gostar? Quais são os talentos que a gente precisa ter para ser um administrador? Se eu administro bem, por exemplo, a minha casa, já é um bom começo? Já é um bom começo, né? Sim, a profissão de administrador de empresas, ela é muito generalista. Aham. Então, a pessoa que for atuar na área, ela precisa gostar de um pouco de cada área. Organizar a sua casa também, mas saber se organizar indo ao supermercado, né? Então, quer dizer, tem várias áreas que você precisa gerenciar. Então, vamos lá. Falando da profissão, a administração, ela abrange tanto a parte de tecnologia, que hoje é extremamente importante. Uma empresa hoje que não tem uma base tecnológica interessante, ela inclusive pode quebrar por falta de competitividade. Isso é muito importante. Mas quando você fala em tecnologia, você está falando em todos os setores da empresa, de contabilidade, da logística, tudo. Sim. Hoje uma empresa que não tem um sistema, um RP, bem instalado e bem agrupado dentro de cada área. O que é RP? RP é Enterprise Research Planning, né? Ah, tá. É um programa que ela atua em todas as áreas e ela centraliza tudo. Isso é muito interessante. O professor Estevão Garcia, ele é administrador graduado em contadoria e finanças, é isso, né? Eu sou administrador, né? E também fiz uma especialização em contadoria e finanças, né? Pela FAAP, e estou fazendo mestrado na FECAP, também em administração. Legal. A gente tem uma tela aí, que eu vou pedir para o James mostrar, que fala um pouco do que é o administrador. Vamos entender? Aí, olha lá. O organizador, o que ele faz? Ele organiza, planeja e orienta o uso dos recursos financeiros, físicos, tecnológicos e humanos das empresas. Vamos falar um pouquinho disso, professor. Basicamente, é gerenciar esses grandes recursos que a empresa tem, né? Que é o financeiro, o físico, o tecnológico que o senhor falou e os recursos humanos. Qual que é o mais difícil? O mais difícil são os humanos, né? Se você realmente conseguir organizar a sua equipe, né, focada na estratégia que a empresa precisa, as outras áreas são fáceis de você administrar. Hoje o nosso grande problema é você colocar as pessoas realmente focadas no objetivo da empresa. Né? Porque as pessoas, elas não são exatas, né? Cada uma é de um jeito, cada uma tem que ser tratada de uma forma. Claro. Então você tem que ter uma estratégia de como tratar de uma forma padronizada todo mundo, que ninguém se sinta menos ou mais prestigiado. O que a gente pode falar em termos de evolução da administração? Porque uma coisa é a gente pegar as revistas e a gente vê, nossa, quanta coisa avançada, mas aí você olha na prática e você fala, cadê aquilo que eu li na revista? Parece que aquilo só tem recursos humanos nas grandes empresas, nas multinacionais, quanta coisa legal de treinamento, né? Só que na prática a gente vê pouco, né, de essas tecnologias e essas mudanças na área dos recursos humanos. Eu estou falando assim de treinamento, por exemplo. Sim. Por que é tão difícil? As empresas nem sempre contratam bons administradores que conseguem gerir bem as equipes, colocar elas no foco, entender qual é o objetivo da empresa, porque às vezes o camarada está trabalhando ali e ele não sabe nem qual que é o objetivo da empresa, né? Sim. Você falou um ponto-chave, muito interessante, Jeremias. As empresas, elas precisam saber contratar melhor. Não é porque a empresa ela é pequena que ela não pode contratar um profissional de alta qualidade. Certo.
né? Então, isso é assim, precisa quebrar esse paradigma, né? De falar o seguinte, a empresa pequena não contrata funcionário bom. Errado. Tem muitos profissionais bons no mercado e que conseguem se adaptar rapidamente à situação da empresa. O administrador, ele entra aí, contratar é tipo o casamento, não adianta você tentar mudar depois ou dá para mudar o funcionário? Então, o funcionário, assim, depende do nível que ele tiver. Por exemplo, se você contratar um administrador com o nível de analista, por exemplo, você consegue ir moldando ele, né? O estágio serve para isso. Né? O estágio serve para o aluno ter contato com a empresa, saber como funciona a empresa, aprender como é que funciona também no dia a dia a empresa. Né? Os cursos de administração, no passado, eles eram muito teóricos. Certo. E nós ouvimos muito assim, olha, eu aprendi mais na empresa do que na faculdade. Isso me deixa extremamente irritado hoje em dia. Né? Então, quer dizer... Mas o universo acadêmico, ele consegue suprir essa necessidade? É com o estágio? É mudando a própria forma de ensinar, colocando mais temas práticos? Sim. Hoje, os nossos professores, por exemplo, no IBTA, também, eles não são só docentes. Eles trabalham nas suas áreas. Então, por exemplo, o professor de Administração Estratégica da Informação, que é uma matéria de TI, ele trabalha nessa área, profissionalmente falando. Então, é muito mais fácil. Ele traz cases do dia a dia para a sala de aula. Então, isso a gente vai mitigando muito. Fora isso, também, a gente incentiva muito os estágios mais focados na área que o aluno quer trabalhar. Legal. Você falou de case e tem mais uma tela aí que o James vai mostrar para a gente. A gente vai falando sobre o que faz o administrador e, de repente, você consegue citar alguma coisa aí do dia a dia, do cotidiano. O administrador, ele cria métodos, ele planeja atividades, organiza o funcionamento dos setores da empresa, calcula despesas e garante a circulação de informações, né? Eu acho que garantir a circulação de informação é muito importante, né? Você tem alguma sugestão para dar aí sobre garantir a circulação da informação? Pode botar, James, por favor. Porque quem trabalha, por exemplo, com comunicação, às vezes a gente brinca, a gente trabalha com comunicação, mas no dia a dia não se comunica, né? Sim. Como é que o administrador supre essa necessidade? Então, antigamente, o administrador ele não era muito preocupado com essa questão da informação. Ele administrava a empresa e depois o pessoal que realmente se virava. Hoje em dia, não. Hoje ele se preocupa muito. Por quê? Uma falta de informação, uma informação mal dada, pode levar a empresa também a prejuízo, até quebrar a empresa. Por outro lado, a gente tem a tecnologia, vamos falar, por exemplo, do WhatsApp. Tem empresas que relutam um pouco, porque também, se você avança e está comunicando com a pessoa ali meia-noite, 1h da manhã, pode caracterizar vínculo também, né? Pode. Tem esse limite de usar a tecnologia para informar, mas também tem um limite? Sim. Tudo que é usado em excesso é errado. Você tem que saber sempre dosar. Porque se você ficar em excesso, vou te dar um exemplo do WhatsApp. Simplesmente o funcionário vai lá, coloca no grupo que ele está inserido da empresa no silencioso e não vê mais as informações. Então, assim, a informação ela tem que ser pouca, mas ela tem que ser precisa e objetiva. Isso é importante. Você não precisa ficar jogando informação a cada 15 minutos para o seu funcionário. Certo. Você precisa passar os direcionamentos, né, de uma forma precisa, objetiva e rápida. E ele precisa entender. O administrador precisa entender de gente e precisa entender de finanças. Como é que a gente vai caracterizar? A administração está em humanas ou está em exatas? Porque precisa entender de tudo, né? Assim, a classificação é ciências sociais, né, aplicadas, né, que seriam mais voltadas para humanas. Tá? Realmente a administração é humanas, mas você entra no ramo de exatas. Certo. Então, por exemplo, você tem que entender de matemática, que é o princípio de tudo, tem que entender de estatística, tem que entender de matemática financeira. Né? Assim, dentro da estatística, você vai utilizar para várias outras áreas, logística, marketing. Poxa, usa muito. Legal. Né? A gente tem mais uma tela aí para encerrar essa parte sobre o que faz e as áreas de atuação. Isso aí é a tela que a gente falou sobre o que faz e a atuação.
O administrador cria métodos, planeja atividades, organiza o funcionamento dos setores da empresa, calcula despesas, garante a circulação de informações. Essa é a tela que a gente já falou. A próxima tela vai falar das áreas de atuação do administrador, Sim. que são material, logística, marketing, produção, organização e métodos, recursos humanos e relações industriais, administração financeira e orçamentária. Muita coisa, né? Logística, produção, relações humanas, Sim. a área financeira. Eu acredito que a área financeira é uma destas grandes áreas que o administrador tem que focar também, né? Porque se não der atenção para as finanças, está tudo perdido. Logicamente, né, professor? Numa empresa pequena, o administrador ele vai cuidar mais das finanças. E numa empresa maior, vai haver um contador. Sim. O contador ele é obrigado em todas as empresas, né? Quem abrange isso é o Conselho Regional de Contabilidade, que é o CRC. Mesmo que eu for numa empresa, microempresa, sim, você precisa ser obrigado a ter um contador. Mas aí eu posso esquecer das finanças? Não, nunca. Nunca. As finanças é o reflexo daquilo que o administrador faz, né? Então, toda a ação que ele fizer, desde o começo, da produção, se for indústria, ou se for de uma estratégia de serviços para empresa de serviços, né? Ou até para um comércio, ele vai ver o resultado aonde? No financeiro. Por exemplo, você tem uma loja dentro de um shopping. Você fala assim, a vendedora fala assim, nossa, eu vendi o dobro que eu vendi o ano passado no mesmo período. Legal. Como é que foi a margem de lucro disso? Sabe? Então, você precisa ter o financeiro na mão para saber se a sua estratégia que você está fazendo, ela está dando resultado financeiro. Porque hoje a empresa vive por um único motivo, para ter lucro. E esse lucro ele pode distribuir para os sócios e também para a parte social, que é muito importante hoje, né? É muito importante hoje. Você tira muito da cidade, né? Você precisa devolver um pouco disso de uma forma social, né? Então, mas para ter essa parte bonita do lucro, você tem que fazer a estratégia. Você tem que ter informação. Você tem que ter uma base tecnológica muito boa. Porque hoje, antigamente, demorava muito para chegar a informação. Hoje a informação está a cada 5 segundos. Caiu a bolsa lá em Nova York, em 5 segundos já está sabendo o que aconteceu. Então é muito rápido. Então você tem que ser o administrador, ele tem que ter rapidez, eficiência naquilo que está fazendo. Legal. O professor Estevão Garcia, ele é administrador, graduado em contadoria e também em finanças e vai estar dando dicas interessantes aqui para a gente, para quem quer optar pelo curso de administração de empresas, correto? Nós temos a administração de empresa privada e pública, são cursos distintos, geralmente são faculdades que se atêm mais a uma área. Como que funciona, professor? Uma pergunta bem interessante, né? A administração hoje é geral, né? Hoje você não tem mais a administração em ênfase em alguma coisa, né? Legal. Só que tem algumas faculdades que ainda utilizam a administração pública e tal, mas é muito pouco, né? Hoje um administrador, ele formando em administração, ele consegue administrar qualquer tipo de empresa. Qualquer mesmo. Certo. Sendo indústria, comércio, serviço, seja ela pública ou privada. Legal. Ele sai apto a isso. Legal. O professor Estevão Garcia é do IBTA, que é o Instituto Brasileiro de Tecnologia Avançada. Por isso que ele vai falar um pouco para a gente da administração, mas também de tecnologia. Você vê que ele sempre fala de tecnologia para falar da importância disso. A gente vai mostrar um pouquinho da grade de disciplina do curso do IBTA, que é uma tela que a gente tem aí. E são muitas disciplinas, tem psicologia, tem economia, etc. Mas eu separei algumas aí, James, que é a tela 4 ou 5, a tela da sequência, para a gente falar um pouquinho não só das áreas de atuação, mas também sobre a próxima tela. Essa aí a gente já falou. Tem mais uma tela que a gente fala sobre as disciplinas do IBTA. É só colocar na sequência ali. Administrador, algumas disciplinas, esse é do curso do IBTA. Psicologia, matemática básica, contabilidade básica, análise financeira e análise de mercado. Professor, a gente falou de contabilidade, análise financeira, e eu sei que também tem a disciplina do marketing. É importante? O marketing é extremamente importante, né? Hoje o marketing, ele cria a necessidade dentro do seu consumidor.
Então, se você não tiver um marketing bem inserido para que era aquela necessidade para o seu consumidor vir consumir o seu produto, o seu serviço, certo, o concorrente vai simplesmente te eliminar. Quando a gente faz o curso de administração, estou percebendo que a gente é um curso do bacharelado, ele tem uma abrangência muito grande e eu vou estudar contabilidade, vou estudar marketing, toda a metodologia, psicologia. Tudo isso é um grande apanhado e depois eu vou, se quiser, vou me especializar em algumas áreas que eu tenho mais afinidades ou que a minha empresa exige, assim? Sim. Hoje você tem vários tipos de administradores. Tem um administrador que é o administrador geral mesmo, que realmente pega todas as áreas e realmente administra, né? Obviamente ele não faz isso sozinho. Ele vai ter ele no topo da cadeia e embaixo vários gerentes que vão gerenciar cada área e vão reportar. Então, por isso que é muito importante ele conhecer, saber profundamente cada área que ele administra, né? Professor, o estágio é bastante importante, né? Geralmente pode-se começar no primeiro semestre, no primeiro ano. O senhor tem mais ou menos a carga horária para o curso de administração? Sim, são 400 horas, tá? Não é muito, se você pensar que um dia tem 8 horas, né? Um estagiário vai fazer menos horas, umas 6 horas. Então, é um espaço pequeno. É muito importante. Principalmente, aí tem um ponto importante que muitos alunos erram, que a gente sempre orienta. Ele pega o primeiro estágio que vem. Não é assim que funciona. Ele tem que pegar o estágio que, na opinião dele, principalmente se for no primeiro semestre ou no primeiro trimestre, que ele tem maior afinidade, o que ele pensa, né? Que ele gosta mais. Porque no começo ele não vai entender muita coisa. Ele vai ler, mas ele vai começar a viver. Ele vai começar a experimentar as áreas. E aí pode ser uma empresa grande, uma empresa pequena, uma empresa média? Qualquer uma. Contanto que seja na área que ele queira atuar. Se ele tem uma afinidade maior com tecnologia, de repente uma empresa de tecnologia é importante para ele. É extremamente importante. Se ele fala, não, eu quero trabalhar numa empresa de alimentos, eu tenho afinidade com essa área também, então vai para essa área assim, Sim, né? E assim por diante. Então, por exemplo, eu quero trabalhar no mercado de capitais. Então, ele tem que procurar um banco, uma corretora de valores. Agora, nós temos o estágio e tem o trainee também. Como é que é a diferença disso? Não, o estágio no curso de administração ele é obrigatório. Certo. Você precisa fazer o estágio. Certo. O trainee, ele é um funcionário de uma empresa normal, só que ele passa por várias áreas da empresa. O trainee ele é contratado geralmente por um processo seletivo no último ano de faculdade ou até um ano depois que ele se formou. É um outro momento. Eu acho que o estágio, como o senhor falou, é muito importante. Então, eu acho assim, às vezes você está num setor ou numa empresa que já não te está trazendo mais oportunidade de aprendizado. Sim. E aí você, de repente, vira um levador de papel para cá, para lá, fica checando o e-mail e fala, pô, não estou aprendendo nada. Sim. Vale a pena, nesse momento, o estudante falar, não, então eu vou mudar de estágio, quero mudar de área, porque já está... o salário não é aquelas... Aliás, muitas vezes nem tem ganho financeiro, né? Então, é melhor optar pelo aprendizado, né? Então, o aprendizado é muito importante. Aliás, no estágio obrigatório não tem recursos, né? A empresa paga por liberalidade, eu creio. Não, mas hoje, para a área de administração, sim, eles pagam, mas não é um valor exuberante. Entendi. Tá? Não é um valor assim que a pessoa vai se manter a vida, não. É para manter os seus gastos pessoais ali, algum curso que ele vai fazer, algo extraordinário. Legal. Mas o mais importante é o seguinte, que você comentou, em relação à questão do estágio. Por isso que nós temos uma área chamada carreiras dentro da faculdade que cuida disso. O que acontece? O aluno começa, eu vou fazer um estágio. Aí tem empresas que não tratam o estagiário como deve ser tratado. O cara tem que aprender, tem que fazer e começa a levar e trazer papel. Quando traz esse tipo de informação para nós sugerimos realmente a troca do estágio. Certo. Isso é muito importante. Por quê? O estágio ele é bom tanto para o aluno quanto para a empresa, porque ele não gera um vínculo empregatício. Certo. Então, a empresa não tem gastos com imposto de renda, com INSS, com nada disso. Né? E quando sai, não tem aqueles encargos gigantescos quando você manda uma pessoa embora.
Mas tem que casar o interesse da empresa com o interesse do estudante, né? Que Isso. o interesse dele é de aprendizado, né? Então não adianta a empresa falar, olha, eu estou precisando de alguém aqui para ficar levando esse papel para lá todo dia, então contrata um estagiário porque daí a gente vai gastar pouco. Não é isso, né? Mas tem muitas empresas que têm realmente interesse de oferecer esse aprendizado e é uma grande oportunidade, uma porta de entrada também para muitas vezes trabalhar na própria empresa. Né? Tem alunos meus, por exemplo, que fizeram administração, né? Ou começaram como estagiários, passaram depois como efetivaram como trainees, depois como analistas e hoje são diretores de empresa. Certo. Como é que foi a sua trajetória, professor? Sabia que queria ser administrador desde criancinha? Não, é difícil saber, né? Não. Eu queria ser professor de educação física, né? Só que por um motivo particular da minha vida pessoal, né? Eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Certo. Comecei a trabalhar com 15, 16 anos. E aí eu voltei muito para a área de mercado de capitais. Mas eu comecei a perceber que só finanças não me interessava. Eu queria mais. Eu queria cuidar de uma empresa, queria gerir. Porque a maior satisfação de um administrador é ver que aquela estratégia que ele colocou deu certo na prática e gerou um resultado. É a satisfação profissional. Hoje tem profissionais que são amigos meus que eles optam por salários menores, mas por desafios maiores. Entendi. Isso é muito importante. Hoje tem a tal das startups. Como é que é isso para um administrador? Então, essa é uma evolução do administrador, né? Antigamente, o administrador sentava numa cadeira e administrava uma empresa. Hoje, o administrador ele tem que ser empreendedor nato. Não que ele vai montar uma empresa. Sim, ele pode montar uma empresa. Mas ele tem que saber puxar a empresa onde ele administra, né? Para melhores oportunidades naquele momento. Porque hoje uma empresa poderia falar assim, olha, vou fazer máquina de escrever, né? A vida inteira. Não é mais assim. Né, que diga lá essas fábricas que quebraram. Agora, professor, o administrador ele tem muitas áreas e tem mais essa questão de ter um olhar no futuro, porque as informações são muito rápidas e a gente tem que estar muito atento às necessidades dos clientes. Sim. Qual é o resultado final disso tudo? O administrador, ele trabalha, por exemplo, com uma empresa, mesmo de médio porte, ele tem muitas informações. Então, em geral, tem uma área que ele dá mais atenção e ele trabalha com relatórios, aí chega para ele, olha, isso aqui é o relatório financeiro, como é que está a nossa as finanças. Sim. Esse aqui é o relatório do marketing, a gente está com uma campanha legal, esse aqui é o de recursos humanos. Ele trabalha com essas informações, assim, e é diário, é semanal? Como é que ele tem um olhar em tantas áreas distintas para que a empresa ande bem? E se existe alguma área que ele tem que ter uma atenção maior? Então, aí é que está o grande pulo do gato do administrador. Ele não tem a área que ele tem que dar mais atenção. Ele tem que dar mais atenção para todas as áreas. Imagina que cada área for um pilar de um prédio. Se você deixa cair um pilar, cai o prédio inteiro. Né? Então, o que acontece nesse sentido? Você tem que dar atenção igual para todas as áreas. E aí entra aquela parte da informação. Se o seu direto daquela área específica, por exemplo, de TI, te passa uma informação errada, você vai começar a tomar decisões erradas. Então, você tem que ter meios de checar se realmente aquela pessoa realmente fez aquele relatório certo ou simplesmente maquiou, né, relatórios. Por exemplo, tem empresas aí que quebraram porque o financeiro maquiou o relatório. Então, além de toda essa preocupação, você como administrador está querendo fazer esse curso, tem mais essa, saber se a informação que chega para você é fidedigna. Escolher profissão, volta daqui a pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo, volta com Estevão Garcia, que é professor do IBTA, ele é administrador de empresas, também graduado em contadoria e finanças. Daqui a pouco ele vai dar umas dicas para a gente, porque eu vou perguntar para ele o que é a administração 360 graus. Já ouvi falar sobre isso. Você já ouviu? Daqui a pouco. Este é o Cerrado, e esta é a sua história. O Cerrado é um dos lugares mais incríveis de todo o planeta.
é o berço de alguns de nossos mais importantes rios, matas e fascinantes animais, como o tatu canastra, o tamanduá-bandeira e o lobo-guará. O cerrado é vital para a biodiversidade do nosso planeta, mas está desaparecendo rapidamente. O avanço descontrolado da fronteira agropecuária é grande parte do problema. Metade do cerrado já se foi. Se não agirmos logo, vamos perdê-lo completamente. Conheça e respeite o cerrado e ajude o WWF Brasil a conservá-lo. Visite www.wwf.org.br/cerrado. O futuro do cerrado está em nossas mãos. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa Saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Hoje falando sobre... Escolher profissão hoje fala sobre administração de empresas com Estevão Garcia, que está tirando todas as nossas dúvidas e dando muitas dicas para você que quer escolher este curso. Professor, vamos falar sobre governança corporativa. O que é isso? Isso é muito interessante, né? Hoje, como você tem aí a Lava Jato, né? Entre outras ações, né? Investigações de propina, isso é muito importante. Isso independe de ser pequena, média ou grande empresa. Né? Cansei de ver áreas, né, que levavam dinheiro por fora, propina mesmo, né? Para contratar uma outra empresa, em vez de contratar uma melhor, com preço melhor. Né? Então, a governança corporativa ela tem que vir desde o baixo escalão da empresa até os donos e os sócios. Tá? Todo mundo tem que ter claras informações, tem que ter a parte ética, né? Isso é muito importante. A governança corporativa, então, é ter toda essa estrutura ética desde o funcionário da base até o alto escalão, Isso. Entender os objetivos da empresa e saber esses princípios básicos, né? Sim. Ou seja, em nenhum momento no meio ou no alto escalão ou no baixo pode-se permitir negociatas e negociações escusas para que a empresa não seja prejudicada, né? Sim. Hoje, assim, o que a gente percebe hoje, as empresas estão buscando isso, né? Hoje tem muitos funcionários que, enfim, que são inclusive demitidos por causa disso. Olha, empresa de limpeza. Não, vem cá, olha, contrata a nossa empresa, a gente vai te dar um valorzinho. Isso acontece também na área privada e pouca gente fala. Mas, então, por isso que você tem que ter processos e procedimentos bem definidos de como funciona para as informações chegarem claras. Né? E você, como administrador, sempre tem que ficar olhando, verificando em cima. Hoje, o administrador ele não fica atrás de uma mesa. O administrador ele tem que estar presente em todas as áreas. Certo. Para ver se aquilo que ele foi determinado está cumprido. Certo. E ele não pode ter um padrão. Por exemplo, na segunda-feira eu passo no marketing. Na terça eu passo em finanças. Na quarta eu passo em TI. Na quinta eu passo na produção. E na sexta vamos estar com clientes. Certo. Não pode ser. Na outra semana assim. Começa tudo de novo. Isso. Ele tem que sair da rotina. Ele tem que sair fora do padrão. Porque senão os próprios funcionários... Começa a se acostumar, né? Quarta-feira o chefe vem aí. Então vamos deixar tudo limpo, tudo bonito. Então você tem que ser uma pessoa imprevisível. Você tem que aparecer na hora que eles menos esperam. Por quê? Aí tudo aquilo que você determinou está sendo cumprido. Agora, na área da administração, o professor falou que uma das
áreas mais delicadas entre marketing, contabilidade, é a área humana. Sim. E aí a gente sempre cai naquela história, professor. Como é que se recompensa, né, o funcionário? Já foi dito tanta coisa. Dinheiro nem sempre é a melhor recompensa. Nem sempre a empresa que tem os melhores salários retém os melhores empregados. Sim. Como é que se recompensa, como é que se pode valorizar o trabalho de um funcionário? Então, essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque todo mundo acha que a recompensa vem só no dinheiro, né? Que nem você falou. Você recompensa dando uma promoção para ele. A promoção, ela vai entrar como uma questão bem interessante, que é a questão tipo, olha, eu simplesmente aumentei o meu cargo. Eu estou conseguindo atingir meu objetivo, estou crescendo. Então, aquele analista passa a ser supervisor, depois passa a ser gerente, depois passa a ser diretor. Mas aí também não tem aquela questão do que se diz, vamos promovê-lo até o seu nível de incompetência, porque às vezes o cara é um bom garçom, mas ele não quer ser um gerente dos garçons, ele quer ser só o garçom, não tem isso também? O talento dele é para ser garçom, ele não tem talento para administrar. Então, eu trabalhei num banco uma época que eu trabalhei numa área de mercado de capitais e fui em uma agência. E tinha uma caixa, que era uma senhora de idade. Perguntei para ela, quanto tempo você está aí? Estou há 30 anos, estou me aposentando. Então, a vida dela inteira foi nisso. Esse tipo de profissional a gente não gosta. Assim, você tem que crescer. Você começa de baixo. Eu comecei na base. Hoje, eu sou quem sou, sei como fazer, porque eu passei por todos os processos até chegar. Então, eu conheço bem todos os processos. Eu sei quando o funcionário está ou não fazendo o que a gente chama de manha. Olha, tá tudo ruim e tal. Tem aquele tipo de funcionário que chega e o dia tá nebuloso, etc., que é o pessimista. Então, você tem que trabalhar isso nele. Se aquele funcionário seu não quer crescer, você tem um problema, porque você vai ter que repor. Professor, mercado de trabalho para o administrador de empresas. O que ele deve buscar? Ele deve ter essa visão antes mesmo de entrar na faculdade ou não? Porque às vezes ele gosta de um mercado, mas que está em baixa, ou ele tem que seguir o que ele gosta. Então, esse é o princípio básico. O aluno, independente do curso que ele vai cursar, ele tem que gostar daquilo que está fazendo. Ele tem que chegar motivado. Nossa, hoje eu vou aprender administração, vou aprender marketing. Ele tem que estar motivado. Porque se ele não estiver motivado, ele vai começando a largar. Então, ele tem que gostar daquilo. Professor, o curso de administração, ele está em primeiro lugar com número de matrículas nos cursos de nível superior. Depois segue o curso de advocacia e pedagogia em terceiro lugar. Tem mercado para toda essa turma aí? Como é que é isso? Porque... Tem bastante mercado, tem. Por quê? Tem uns técnicos em gestão de plataformas de petróleo, por exemplo, né? Tem um curso, mas as 10 pessoas que saem de lá, arruma emprego, porque é muito específico. A administração é muito generalista. Então, o que acontece? Ele consegue emprego em várias áreas. Por exemplo, eu tenho alunos meus administradores que hoje mexem com o mercado de ouro em Nova York. Tenho alunos meus hoje que atuam na área de marketing em área de publicidade e propaganda, né? Ou em empresas também. Tenho alunos que hoje são focados em gestão de projetos de TI, que fizeram administração. Então, assim, o administrador ele é muito abrangente, ele é muito generalista. Ou ele atua em todas as áreas ao mesmo tempo, que é o diretor administrativo geral, ou ele atua em áreas específicas. Nós Escolher a Profissão fala sobre o curso de administração de empresas. A gente conversa com o administrador, professor Estevão Garcia. Professor, o senhor está na área acadêmica há quanto tempo? Eu estou há quase 11 anos já. Há quase 11 anos. E também atua na prática como administrador ou já atuou? Não, já atuei e atuo hoje como administrador. Hoje eu atuo em empresa de médio porte do setor de luxo. Ah, que legal. Então, e como é que é essa sua trajetória nesse setor de luxo? O senhor administra, uma empresa só? Conta um pouquinho pra gente. É uma empresa hoje só, né?
que tem mais, aí a família tem mais de 100 anos no setor, né? E que realmente sentiu a necessidade da profissionalização da área de diretoria. Era uma empresa que vinha, uma empresa familiar. Isso. Isso é muito comum, né? Tem empresas que são construídas por famílias. Isso. Às vezes dá certo, né? Tem lá o irmão, tem o cunhado, tem o tio. Sim. Mas aí o administrador ele entra ali justamente para harmonizar tudo isso, não é? Sim, porque hoje em dia, quando assim, uma pessoa funda uma empresa, aí ela casa, tem filhos, esses filhos têm netos, depois tem bisnetos, vai descendo a cadeia. Certo. Só que é uma pirâmide, né, que começa no topo pequenininha e vai aumentando de uma forma muito grande. Então, para você conseguir atender todas as necessidades de todo mundo, você acaba, se você atender todas, você quebra. Então, você traz a figura do administrador profissional para esse tipo de empresa, para justamente colocar essa empresa nos trilhos e ela ser rentável e conseguir distribuir os lucros para essa quantidade de sócios. Para falar da rotina do administrador, o senhor falou que hoje a gente está falando muito sobre a questão da informação. E a informação você tem nos mobiles a qualquer momento. Sim. Então o administrador, a rotina dele hoje não é atrás da mesa. A rotina dele é imagino um celular na mão, relatórios que pode estar num iPad e andando pela empresa e versatilidade. Eu costumo dizer que o meu melhor amigo é o meu smartphone, né? Por quê? Porque lá eu tenho tudo. Lá eu recebo relatórios, eu sei das vendas, eu sei quando chega a mercadoria, eu sei quando sai, eu tenho, assim, tudo eu consigo fazer. Eu consigo fazer, preciso fazer uma conferência com sócios, eu faço pelo telefone. Em qualquer momento, em qualquer lugar, eu consigo ter acesso à informação ou informar. Então, isso é muito importante. E essa base tecnológica só veio agora, né? Antigamente você não tinha isso. Tinha que parar, pegar um telefone, ligar. Hoje a tecnologia ela vem justamente para o quê? Maximizar o seu tempo. Porque a concorrência também é grande. Escolher a Profissão fala sobre a administração de empresas com o professor Estevão Garcia e ele vai falar para a gente o que é o bom e o mal dessa profissão. Quais são os dias bons, glamourosos, que dá satisfação trabalhar como administrador e quais são aqueles dias difíceis? Então, os dias bons é quando você coloca uma estratégia em ação e a estratégia dá certo. Isso é muito bom. É aquele dia que você fala assim, eu fiz aquele gol de placa no meio de campo que ninguém faz, né? Mas tem dias ruins, porque você tem que administrar as pessoas. O mundo não é perfeito. Né? Você pega pessoas de sucesso na área de administração, né? Não, o cara hoje é administrador, ele é procurado por empresas multinacionais, etc. Mas ninguém viu o que ele passou por trás. E é muito pesado. Você tem que saber, você tem que ter um jogo de cintura violento, porque você tem vários stakeholders, né? Você tem os funcionários, você tem os sócios, você tem os seus clientes, seus fornecedores, e você tem que pegar tudo isso, né? E harmonizar. E é muito difícil fazer isso. E nem sempre dá para ser aquele chefe que diz, olha, me traga soluções, né? A gente quer a solução, né? Mas às vezes tem que enfrentar o pepino. Sim. O que você acha, por exemplo, da administração sempre citado como exemplo da GE, que o executivo ele mandava sempre e-mails, naquela época e-mails, hoje seria o WhatsApp, né? Para todos os funcionários, todos os dias. Você acha que essa comunicação é importante ou não necessariamente precisa ter este estilo de administrar? Então, hoje, depende do tamanho da empresa, né? Por exemplo, uma GE, uma multinacional gigantesca, dificilmente ele consegue visitar tudo, né? De uma vez só. Por isso que ele mandava e-mails para todos os funcionários e quem queria ter alguma informação com ele poderia ter, né? É um estilo, né? É um estilo, porque é uma empresa gigantesca, multinacional, está presente em mais de 20 países e tem mais de 20 segmentos aí, desde lâmpada até equipamentos médicos high-end, né, que nós chamamos. Então, é uma atitude bem interessante. O e-mail hoje continua sendo o meio mais eficaz de você transmitir as informações. Mas está caindo, né, professor? O WhatsApp hoje, dizem que o e-mail vai desaparecer, né? Olha, o WhatsApp hoje, né, que é esses aplicativos de mensagens, tem outros concorrentes, mas hoje ele é o top, né? Hoje é o que todo mundo mais utiliza e tudo mais. Sim, mas
O e-mail, a pessoa hoje ela trabalha, né, na maioria das vezes na frente do computador. E ela tem que responder, enviar algum e-mail. Sim, eu acho que apesar vai diminuir a quantidade de e-mails. Concordo com você. Mas ainda vai existir. É que nem hoje. Eu hoje tenho um telefone fixo. Você usa muito menos. Mas você usa. Tá lá. Você que está querendo escolher essa profissão, lembre-se de fazer uma pesquisa, o que era um memorando. Lembra o que era um memorando, professor? Memorando chegava na mesa, tinha um escaninho, né? Aí bota o memorando, depois chega outro memorando. Fala aí para a moçada, o que é um memorando? Eu vou ter que lembrar, porque eu já peguei isso meio que no final, né? Memorando era um relatório do que tinha acontecido, do que podia acontecer naquela determinada área, né? Hoje você resolve isso rápido. Hoje, em reuniões de 15 minutos, você resolve isso. Legal. Que é outro fator importante. Reunião hoje, as pessoas estão esquecendo como é que funciona a reunião. Demora 1, 2 horas, mas a reunião efetiva mesmo, de conteúdo, são de 15 minutos. Né? Passou disso. E a reunião, uma vez eu li num livro uma vez que a reunião ela tem sempre que ter um relator, ou seja, um cara que anota tudo, Sim. E tem que ter um cara que faz o resumo, ou seja, cada um tem que ter às vezes uma função e aquele que também vai cobrar o que foi feito e rememorar o que foi falado na reunião anterior, né? Sim. Então a gente veio de tais números, de tais compromissos, conseguimos, alcançamos, vamos para eles, porque senão fica aquela reunião que para todo mundo falar e ninguém resolver nada, né? Primeiramente, é uma reunião, para ser uma reunião interessante, ela precisa ter uma pauta antes. A gente vai tratar desses assuntos. Aí você tem, obviamente, uma secretária, um analista que fica anotando o que foi de cada ponto. Acabou a reunião, acabou. Todo mundo vai fazer as suas atividades, todo mundo recebe uma cópia por e-mail ou até por WhatsApp hoje, né? Em relação ao que aconteceu. Tem as datas e precisam ser cumpridas. Escolher a profissão também é utilidade pública. O professor de administração de empresas vai explicar aqui pra gente. Tá falando sobre reunião. Melhor reunião na sexta ou na segunda-feira? Na sexta o cara vai pro final de semana, né? Aí ele fica pensando, né, do que foi dito. Ou é melhor na segunda para começar a semana? Então, tem duas vertentes. É bom, às vezes, depende do tipo de reunião, né? A sexta-feira ela é interessante porque ela pega tudo que aconteceu durante a semana. Olha que legal. Então você pega todo o que aconteceu durante a semana e faz um briefing, olha, do que deu certo, do que deu errado e do que precisa acontecer. Certo. Né? Na segunda-feira, eu acho isso um pouco desinteressante, porque vem do final de semana, vem ainda um pouco de ressaca, né, do final de semana, né? Então, talvez não seja. Talvez seja melhor na terça, na quarta. Na terça, na quarta, mas as minhas reuniões eu gosto de fazer nas sextas ou nas quintas-feiras. Professor, mercado de trabalho para o administrador de empresas, como enfrentá-lo? Qual é a dificuldade que o aluno tem quando sai da faculdade e vai enfrentar o mercado de trabalho? Então, o mercado hoje, cada dia que passa, ele está mais globalizado. Então, hoje, o funcionário, ele não precisa o administrador não precisa mais pensar em trabalhar só no Brasil. Ele precisa trabalhar fora também. Então, hoje, um dos maiores desafios do administrador é ter uma segunda e uma terceira língua, que seria o inglês e o espanhol, pelo menos. Né? Esse é um grande desafio, porque o aluno não entende muito. Na nossa grade, nós temos 4 disciplinas de inglês. Tá? Mesmo assim, não é o suficiente. O aluno precisa ter uma maior abrangência na língua inglesa e na língua espanhola. Porque cada dia que passa, temos multinacionais, mas não multinacionais que vêm de fora para cá. Empresas pequenas e médias, inclusive, que exportam. Exportam produtos, exportam inclusive serviços. Então, é muito importante para o administrador ter uma segunda e uma terceira língua. O inglês, porque é universal, e o espanhol, porque a gente está aqui na América do Sul e nossos vizinhos aqui têm um intercâmbio aí de negociação. Professor, quem quer entender mais desta área, o que o senhor indica de livros ou sites? E até para conseguir ver na prática como é o curso de administração ou como o administrador atua. De repente, tem um colega que é administrador, ir lá passar o dia com ele? Dá algumas dicas aí. Sim. Assim, primeira coisa, né? Existe o Conselho Regional de Administração, que é o CRASP, o Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo. Certo. Você entra no site do CRASP e olha bastante. Lá tem muito conteúdo, é bem interessante. Legal. O segundo passo é você não simplesmente fazer
o vestibular. Por exemplo, nós fazemos na faculdade uma entrevista com o candidato. O candidato quer conversar com o coordenador do curso, ele vem em conversa. E o próprio coordenador explica para ele como é que funciona. Né? Passa, porque eu como coordenador, eu tenho mais experiência que esse aluno que está chegando. Certo. Então eu consigo passar isso. Legal. O IBTA, ele é voltado para tecnologia. Como que a administração é tratada lá nesse quesito da tecnologia? Fala um pouco das disciplinas. Então, apesar de ser de tecnologia avançada, né, nós temos também a área de negócios, que é a área que eu cuido, né, que são os cursos de administração, marketing, finanças, RH, qualidade e logística. Esse é o núcleo de negócios do IBTA. Então, o que acontece? Dentro desse núcleo, a gente aplica todas as tecnologias que vão entrando, a gente consegue aplicar dentro desses cursos. Então, esse é o nosso diferencial. Então, todas as novas tecnologias, a gente consegue passar para os nossos alunos e eles já saem da faculdade com todas essas tecnologias empregadas. Quando a gente fala em tecnologia na administração, a gente está falando do gerenciamento e elas mudam bastante? Mudam. O princípio é o mesmo, mas como é aplicado muda. E aí uma empresa que tem, por exemplo, um tipo de software, ela pode alterar e o aluno tem que estar em dia com essa novidade? Sim. Hoje você tem vários softwares que você tem que aplicar. Você tem que saber como pesquisar o software. Agora, para a empresa é complicado, porque é a mesma coisa que você está acostumado com o Word do Windows e de repente fala, não, vamos todo mundo usar Linux. Aí o pessoal fica louco, né? Fica. Na empresa também não pode acontecer isso. Olha, a gente tem esse sistema, aí o cara está acostumado ali há 15 anos a teclar tal, aí abre tal tela, aí muda tudo, e aí? Mas tem que mudar, né? Tem que estar preparado para a mudança. Né? Tem que mudar e tem que estar preparado. Por isso que eu falei, o maior desafio do administrador é gerenciar pessoas. Porque quando você faz alguma mudança que na sua visão é uma visão acertada, que vai trazer lucro para a empresa, você tem que convencer essas pessoas. Isso é muito importante. E fazer elas participarem do processo, né? Porque quando é de cima para baixo, né, nunca se aceita com mais facilidade. Né? Quando você chega ali no brainstorm, gente, precisamos mudar, o que vocês opinam? E aí a pessoa entende mais o processo. Mesmo que aquela opinião dela não foi a vencedora, digamos, pelo menos ela sabe que ela foi integrada no processo e que ela, a partir dali, precisa mudar. Isso. Do que quando chega e fala, olha, tem um software novo e a partir de segunda-feira todo mundo vai ter que aprender. Aí o cara fala, por quê? Por que esse cara tomou essa... Aí ele já começa a contestar a decisão, né? Porque ele não participou do processo, não tem isso. Contesta. Por quê? Porque ele quer participar. Né? É a questão que eu te falei. Não é só o dinheiro que vale a pena. Então, você colocando as pessoas para participar desses processos de mudança de software ou de qualquer outro processo ou procedimento, a pessoa já se pensa ser importante dentro da empresa como ela é mesmo. Porque hoje, cada dia que passa, as empresas estão mais enxutas. Então, cada profissional torna-se mais relevante. Aliás, o senhor tocou num ponto muito, muito importante, porque com o avanço da tecnologia, muitos trabalhos passam a ser feitos ou da casa da pessoa. Às vezes você tem um trabalho que não é feito aqui, mas é feito na Argentina, ou é feito no México, e depois ele vai passar a integrar o seu trabalho. Sim. Isso mudou muito a visão do administrador, né? Mudou, porque ele teve que começar a lidar com mais tecnologia. Isso foi muito bom, porque você maximiza o seu tempo de trabalho. Por exemplo, antigamente, você tinha uma base na Colômbia, por exemplo. Você tinha que pegar um avião, ir até a Colômbia, fazer reunião. Hoje não. Hoje eu abro meu smartphone e falo com o pessoal da Colômbia, pessoal da Venezuela, do México, dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, em qualquer momento. E aí, habla espanhol, aí é que tá, né? O espanhol, o inglês, isso é muito importante, por isso que eu falo. Professor, a comunicação interna, as pessoas, as empresas, os administradores até, acabam se esquecendo. Antigamente tinha aqueles jornaizinhos, né, que circulavam das conquistas da empresa. Tinha, por exemplo, você entrava numa empresa, você recebia um manual, você, a partir de hoje, faz parte da nossa família. Sim. Isso hoje, como é que está sendo tratado? É por meio da tecnologia? E se há um esquecimento dessa comunicação interna e às vezes a visão é mais para fora do cliente do que para fazer com que o próprio funcionário entenda o objetivo da empresa, como é que ela está evoluindo, o que ela está conquistando? Então, você tem dois tipos de informação. A informação que parte de dentro para fora e a informação interna mesmo, que fica de dentro para dentro.
Essa informação ela tem que ser privilegiada. Então, por exemplo, se a empresa vai lançar alguma coisa, lançar um produto novo, lançar um serviço novo, a empresa tem que estar sabendo antes. Todos os funcionários têm que estar sabendo antes. Né? Isso hoje é feito... o e-mail, a comunicação... hoje tem também ainda a intranet. Né? Tem muitas empresas que têm a intranet, que é um site específico para dentro da empresa, que tem várias informações lá dentro. Legal. Isso é muito importante. Escolher a profissão está chegando ao fim e a minha última pergunta agora para o professor é em relação aos cursos técnicos. Geralmente, quem está no segundo ano fala, não sei se eu quero fazer administração, quero fazer direito. Sim. E aí, ele pode fazer um curso técnico? Existem cursos técnicos da área de administração e para ele ter uma visão para depois saber se ele vai investir numa faculdade ou não? Então, existem, mas são muito poucos, né? O meu conselho para todos os nossos telespectadores é que faça uma boa base de colegial. Uma boa base. Porque é o princípio de tudo. O ensino médio, né? O ensino médio. Faça um bom ensino médio. Foque na base. Aprenda bastante. Porque quando você for para a faculdade, você vai usar muito daquilo que você aprendeu no colégio e no colegial em cima da faculdade. E não vai sofrer tanto na faculdade. Pois Professor, para suas considerações finais, fique à vontade, se quiser dar mais alguma dica. Se eu esqueci de falar alguma coisa na área da administração, por favor. Não, primeiramente, muito obrigado, Jeremias, pelo convite. Tá? Agradeço ao TV e você, justamente pela oportunidade. E quem quiser conhecer mais do curso de administração, também pode olhar o nosso site, que é ibta.com.br. Tem lá todos os nossos cursos e também tem o curso de administração. E qualquer dúvida a mais, podemos marcar uma reunião lá na faculdade mesmo. Legal. Okay? Escolher a profissão fica por aqui, agradecendo muito ao nosso convidado, Estevão Garcia, que é administrador de empresas do IBTA e hoje participou aqui com a gente, dando dicas valiosas para você que quer seguir a administração. Semana que vem a gente volta, a gente sempre volta. Até lá. Tchau, tchau.